Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio de Geografia e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um conceito muito usado em geopolítica, que é de sistemas interestatais. O que é um sistema interestatal? Bem, esse nome já denuncia um pouquinho para a gente a sua explicação, né? Na verdade, a gente está falando da relação entre os diversos organismos de poder, as diversas instituições de poder que a gente tem no planeta. É como se eu me perguntasse assim, como que os diferentes grupos de poder se organizam e configuram essa relação de poder dentro do planeta? Vai ficar mais simples quando eu explicar e der um outro nome para isso no final, que você vai ver como que é tranquilo. Vamos pensar o que são esses organismos de poder, ou seja, o que são esses organismos que exercem algum tipo de poder, seja ele político, econômico, alguma coisa. Primeiro, dentro desses grupos, a gente tem os estados. Então, ó, o que eu tô falando? Quando eu falo desse sistema interestatal, a gente está se perguntando como que os estados agem entre eles. Alguns estados são formados por várias nações, então a gente também tem aqui as nações. Como que as nações interagem com diferentes estados. Além disso, no mundo de hoje, a gente tem grupos que estão acima das nações. Por exemplo, a ONU ou a Organização Mundial do Comércio, que são organizações que estão acima do poder das nações, formado por diversos países. Quando a gente olha para isso aqui, a gente está se perguntando o seguinte: como que se dá a relação entre países, nações e esses organismos que a gente costuma chamar de supranacionais? Quando a gente observa isso, a gente está se perguntando como que existe a relação de poder entre eles, um equilíbrio de poder. Isso aqui tem um outro nome. A gente costuma chamar isso aqui de ordem mundial. O que a gente está se perguntando é como que é a ordem que fornece o equilíbrio entre as relações de poder entre esses países. Termos muito usados na geografia. Por exemplo, quando a gente fala de velha ordem. Velha ordem é a ordem da Guerra Fria. Eu estou me perguntando, quando eu quero saber sobre a velha ordem, como que os diferentes países reagiam naquele contexto naquela ordem mundial, naquele contexto de Guerra Fria. Por exemplo, eu poderia falar que existiam estados que se relacionavam, só que dois eram muito importantes, Estados Unidos e União Soviética. Inclusive, eles eram mais importantes que as organizações supranacionais. Eles praticamente comandavam a Organização das Nações Unidas. Quando a gente fala de nova ordem, a gente está falando da ordem da globalização, eu estou perguntando como que se dá a relação entre esses diferentes organismos e instituições na tal da nova ordem. O que a gente pode falar? A gente pode pensar que estados ganharam força, como por exemplo Japão, Alemanha. Estados perderam força, a União Soviética acabou. Organizações supranacionais voltaram a ter atividade, principalmente a OMC. A gente está falando de diferentes grupos. Alguns teóricos gostam até de colocar as ONGs dentro desse sistema interestatal, acreditando que as organizações não governamentais que representam setores da sociedade civil passam a ter um papel muito relevante dentro das relações de poder, ao ponto de serem chamados até de terceiro setor, né, dentro das instituições. E outros teóricos gostam muito de colocar, quando a gente fala da ordem atual do mundo, o mercado. Embora ele não seja um Estado, ele exerce influência sobre Estados. Então, um sistema interestatal significa eu olhar para um contexto histórico específico e pensar como que as relações de poder acontecem entre os diferentes organismos, sejam eles estados, nações, organizações supranacionais e nos dias de hoje muitos gostam de tratar também as ONGs e o próprio mercado. Beleza, pessoal?